A metodologia subjacente às práticas, portanto, eu penso que nós, quando prestamos cuidados de enfermagem, também o fazemos, tem subjacente uma metodologia determinada, que tem a ver exatamente com a enfermagem. A metodologia pressupõe, para que nós prestarmos bons cuidados de enfermagem, o desenvolvimento de um processo que tem um início, tem um desenvolvimento e depois tem, com certeza, uma finalização, ainda que depois seja essa finalização ou esse ponto onde chegamos seja o ponto de partida para reestruturarmos e voltarmos a iniciar outro ciclo na prática de cuidados. Portanto, há aqui um processo que se desenvolve que tem que ser tudo ele sustentado. Que a aproximação da evidência da ação passa pelos professores das escolas trabalharem nos serviços de forma a que esse fluxo seja diminuído, e também deveriam seguir os alunos mais de perto nos campos de estágio. So basically, a long time ago, nursing divided into scientific part and practical part, right? And the gap is because each part does its own work. The researchers research and have results, and they apply them to every other, but they don't use them. The nurses are afraid to use new science because it's not proven to be good. They don't know how to apply it to practical work. So basically, the biggest gap is we don't have the middle section. We don't have neither researchers, neither nurses, but a little bit of both. And I think the most important part is to motivate the nursing staff in the hospitals and everything to take a step forward towards the science, and the scientists to take a step forward towards the nursing, and just, work together. Não sei se muitas das vezes nós até já não temos isto presente, não temos a consciência das coisas que vamos desocultando, porque quantas vezes o importante e a ênfase é nada no fazer. É para fazer assim, ponto final. Isto tem que ser concertado, tem que haver discussão entre todos. As pessoas têm que sentir esta necessidade, têm que perceber, porque mas a gente não percebe, não chega lá. Mas isto não é para ser imposto, isto tem que ser sentido, a necessidade tem que ser sentida. Mas tem que ser desejada. E o desejo é uma força em nós que nos diz, não, eu quero isto. Então, mas se eles não estão a dizer que isto é bom, eu quero isto para mim, para o meu serviço. E tem que haver aqui, da parte de toda a gente, começando lá por cima, a abertura para explicar, para discutir, para ceder em muitos aspectos também, para abrir e dizer assim, ok, nós não temos as condições todas para implementar isto. É importante os próprios atores da prática, os enfermeiros que trabalham na prática, fazerem investigação e, portanto, apresentarem a teoria com base nos resultados que obtêm da sua própria prática. Portanto, não só as pessoas que estão ligadas mais à teoria a investigarem, mas também aqueles que exercem diariamente na prestação dos cuidados, fazerem investigação sobre a sua prática. E os valores que norteiam a intervenção da organização, por exemplo, eu estou a pensar, fala-se muito em qualidade. O que é que a organização entende que é a qualidade? Isso implica que realmente cada um dos seus profissionais nas suas práticas expresse qualidade quando atua, e essa qualidade tem a ver com a tal sustentação que falávamos há bocadinho científica, com a tal evidência que resulta da utilização de metodologias credíveis que podem conduzir a resultados mais satisfatórios, a resultados melhores. Eu acho que às vezes nas organizações não estão reunidas as melhores condições, e isso deve-se com certeza à complexidade do próprio setor, mas não só, também. Não estão reunidas as condições para que o profissional, de algum modo, se entusiasme. Eu vou usar esta expressão, não sei se é a expressão mais correta, mas é aquela que para mim pode ter algum sentido, que se entusiasme por, de facto, aplicar melhor o seu conhecimento e
não há de facto um clima, de algum modo, que ponha em evidência os resultados positivos do resultado do investimento e do trabalho e do esforço e do empenho do próprio profissional. Portanto, não há, do meu ponto de vista, algumas vezes, a valorização que é importante para todos nós como seres humanos, somos efetivamente profissionais de enfermagem, mas somos pessoas, não há valorização do know-how, de um conhecimento que é extremamente importante para nós termos práticas mais sustentadas e obtermos resultados do ponto de vista da prática de enfermagem melhores. I know that nurses must supply important information to other nurses and that they make the best nursing process and evaluation possible, but this spend too much time for nurses and then they don't have enough time for the patients. I think that gap in nursing can be reduced only with higher employment and additional training of nurses. Eu considero que o grande fosso entre a evidência e a ação conseguia ser menos notório se os modelos teóricos que nós utilizamos na prática, e principalmente tive essa experiência com o modelo de Dorothy, se fosse bem instituído o modelo de autocuidado e se todos os enfermeiros que trabalhassem na prática, tanto os generalistas como os especialistas, compreendessem o modelo e conseguissem atuar em conformidade com o modelo, eu acho que daríamos muito mais resposta aos déficits, por exemplo, de autocuidado e aos déficits de conhecimento que as pessoas às vezes apresentam. E aí a prática seria muito mais de encontro às evidências que são relevantes. E outra coisa também era a documentação, a nível de planos de cuidado, muito mais bem fundamentados, muito mais bem documentados. Aí também penso que ia ajudar a que o fosso fosse menos evidente. E outra coisa também, claro, que parte das direções de enfermagem e das FIAs, fazer com que o modelo, ao ser instituído, se façam formações também com base no modelo, bem fundamentadas, para chegarmos a um consenso. De uma forma consciente, deve ir de encontro e deve ser adequada às necessidades que nós identificamos, portanto, aos diagnósticos que nós formulamos, quer pensemos numa pessoa, quer pensemos numa família, quer pensemos num grupo, numa lógica mais individual, prestação de cuidados ao indivíduo, quer aos grupos ou à própria comunidade, tem que ser monitorizado e tem que ser avaliado. Qualquer profissional, penso eu, ficará satisfeito se souber que a sua organização, qualquer profissional de enfermagem, aqui reporto nós enfermeiros, ficará satisfeito se souber que na sua organização são prestados cuidados de enfermagem de excelência, o que necessariamente implica que eles sejam sustentados num quadro de referência teórico e em evidências resultantes da aplicação de metodologias científicas